que a gente está vendo nesse ano de 2024 é a culminação, é o ápice, é o final de um plano muito longo, de uma estratégia muito longa, de fazer as pessoas perderem o bom senso, desacreditarem na realidade, não confiar mais em nada, olhar para o futuro e pensar, cara, não tem futuro, as pessoas ficarem desanimadas e as pessoas acharem que a melhor coisa a fazer é abandonar as certezas que a gente tinha, né, as conquistas que a humanidade já teve e chutar o balde de tudo. Esse é o grande plano, é criar nas pessoas um contexto totalmente de desesperança, de medo e de falta de perspectiva. E esse desespero que é gerado nas pessoas faz com que a pessoa aceite coisas em que em situações normais ela não aceitaria mais. A pessoa fica numa situação tão assim, sem chão, tão sem saída, que qualquer coisa que o cara fala assim, vou resolver, a pessoa aceita. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso tem desdobramentos geopolíticos, tem desdobramentos econômicos, tem desdobramentos culturais, tem desdobramentos comunicacionais, mas tem desdobramentos espirituais também. Tem desdobramentos que a gente chama na teologia de escatológicos. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Aproveitando que você está chegando, gostaria de convidar você que está chegando aí já para dar o seu like. Quando você dá o like, a plataforma entende que você está gostando do conteúdo e continua recomendando para você. Gostaria também de te convidar para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Se você já é inscrito, verifique se a sua inscrição está ativa, porque você sabe que a plataforma faz aquelas peripécias de tirar a inscrição das pessoas, né? O que é bem triste, né? Mas aproveita aí para dar o like também, né? Muito boa essa oportunidade. Então, queridos, isso que você está vendo acontecer com Trump nos Estados Unidos é um antes e depois na história americana. E sendo um antes e depois na história americana, é um antes e depois para o mundo também. Porque se os Estados Unidos são ainda compõem o país mais poderoso do mundo, mudanças drásticas na estrutura norte-americana trazem mudanças drásticas para o resto do planeta também, principalmente para as zonas mais próximas da sua influência norte-americana, que é a América do Sul, e isso envolve a nossa realidade aqui também, como você deve imaginar. Então, mudanças lá, mudanças aqui. Então a gente tem que ficar muito de olho nisso. Isso tudo que está acontecendo é envolvido num grande cenário assim de inflamar, né? O grande projeto ali é fazer com que os apoiadores de Trump fiquem completamente indignados com as decisões estranhíssimas que estão sendo tomadas. E esse é o objetivo final, fazer com que as pessoas fujam da razoabilidade, percam a razão, fiquem completamente ensandecidas, e isso gere ali o caldeirão que eles querem para, em cima do caos, mudar a ordem. Assim como nós vimos ser anunciado pelo filme O Mundo Depois de Nós, produzido pelo casal Obama, e assim como a gente viu no filme Civil War, né? Aquele filme que saiu recentemente aqui no Brasil. É exatamente isso que está sendo colocado. Eles querem ver os dois times ali brigando. Só que a gente sabe hoje em dia que, muitas vezes, o mesmo grupo patrocina os dois times. Assim como em muitos conflitos internacionais, o mesmo grupo patrocinava os dois lados, porque independente de quem vencesse, ele ganharia. Quando você olha, por exemplo, o apoio que os grandes investidores dão para aqueles que estão disputando pela Casa Branca, você vai ver que os mesmos conglomerados, empresas e grupos e pessoas patrocinam os dois lados, ok? Então, na verdade, é um jogo de ganha-ganha para quem está patrocinando. E é um jogo, talvez, de perde-perde para quem está observando o que está acontecendo, né? Então, sempre uma estratégia de mover as pessoas pela emoção. Tá? Isso é uma estratégia da retórica antiga, uma estratégia que Aristóteles já falava sobre isso na sua Arte Retórica, quando ele dizia que um dos 3 pilares para você controlar o pensamento das pessoas e o comportamento das pessoas é controlar as suas emoções, aquilo que no grego se chama de pathos. Pathos é controlar as emoções, ethos é controlar a imagem de quem está falando, você convencer pela sua imagem, e o logos, que é o terceiro argumento de Aristóteles para o convencimento, é a estrutura lógica do convencimento, né?